Paz do Senhor Jesus a todos, eu me chamo Daniel e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que vai ver este vídeo. Me foi solicitado a mim para que eu fizesse um vídeo sobre perseverança. Só que antes de falar sobre este conteúdo, eu gostaria de ler uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8 e verso 15. A palavra do Senhor vai nos falar: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Bom, o verdadeiro significado da perseverança nos traz a ideia sobre persistir em alguma coisa. Continuar fazendo alguma coisa que já está sendo feito. E a perseverança é um papel fundamental na vida do cristão. A perseverança é um papel fundamental na vida daquele que deseja conhecer mais a Deus. E este exemplo, Jesus vai falar sobre um semeador. Para quem não sabe, semeador é alguém que leva a semente, alguém que planta a semente em algum lugar. Jesus ele vai falar que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. E esta semente que caiu à beira do caminho foi pisada e logo veio as aves do céu e comeram. Ele vai usar o exemplo também de outra semente que caiu sobre as pedras, ou seja, caiu no meio de pedras. E esta semente que caiu no meio das pedras, ela secou por falta de umidade. Jesus vai falar também sobre outra semente que caiu no meio dos espinhos. Essa semente que caiu no meio dos espinhos, ela cresceu e os espinhos sufocaram ela. Só que Jesus vai falar sobre uma semente que caiu numa boa terra. Jesus vai nos falar que esta semente que caiu em boa terra, ela produziu a 100%. Muitos, quando ouviram Jesus falando sobre esta semente que caiu em boa terra e produziu 100%, ficaram espantados, ficaram com a cara do mesmo jeito que vocês ficaram me olhando. Como assim, irmão Daniel, 100%? Quando Jesus fala que esta semente que caiu em boa terra produziu 100%, ele está falando que esta semente que caiu em boa terra, ela produziu em abundância. Mais à frente, Jesus vai dar a explicação desta parábola, porque muitos que estavam ali não entenderam por que Jesus estava falando sobre semente ali no meio do povo. Mas Jesus estava falando por parábola e usou o semeador como exemplo, porque o povo estava com seu coração endurecido. O povo estava com seu coração cheio da avareza e cheio de amor pelas coisas do mundo. Mas quem é discípulo persevera, quem é discípulo vai atrás, quem é discípulo não se conforma com apenas uma parábola, ele quer a explicação da parábola. Ele tem um desejo no seu coração de saber e conhecer e se aprofundar em cada vez mais na palavra de Deus, na palavra que o Senhor Jesus estava falando, porque ele ama e ele deseja conhecer mais. E o verdadeiro sentido da parábola do semeador, Jesus vai falar que a semente é a palavra de Deus, que aqui caiu à beira do caminho, são os que ouvem a palavra de Deus e até seguem ao Senhor, mas com o tempo o diabo tira do coração deles aquilo que foi plantado, impedindo que eles venham a perseverar e percam a salvação. Aqui caiu sobre as pedras, o Senhor vai nos falar que são aqueles que ouvem a palavra e recebem a palavra com alegria. E estes que recebem com alegria, eles não têm raiz, ou seja, não há uma profundidade, não é uma entrega total. E com a raiz muito curta, eles creem apenas por algum tempo. E chega na hora da provação, eles se desviam. Só que veja bem, meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos falar também que a provação produz perseverança. Então, se não perseverar na hora da provação, não adianta, vai naufragar, vai cair, não vai permanecer. Jesus vai nos falar também sobre uma semente que caiu no meio de espinhos. Essa semente que caiu no meio dos espinhos são aqueles que ouvem a palavra e no decorrer dos dias deixam essa palavra ser sufocada pelos cuidados deste mundo,
pelas riquezas, pelos deleites da vida, pelas vaidades, pelas preocupações deste mundo, a semente, a palavra de Deus que foi semeado no coração desta pessoa, vem a perecer. Ela é sufocada e ela não persevera, fazendo-a ficar infrutífera e não dar frutos. Mas tem uma semente que caiu em boa terra, tem uma semente que foi aproveitada. Jesus vai nos usar o exemplo de uma semente que perseverou. Essa semente, a qual foi no versículo 15 que nós lemos, caiu em boa terra, são aqueles que, tendo ouvido de bom e reto coração, eles retêm a palavra. E quando a gente retém alguma coisa, a gente guarda essa coisa, a gente retém para utilizar futuramente. Utilizar essa coisa futuramente. O irmão me relatou, alguns dias atrás, de um outro companheiro nosso que estava no caminho conosco. E ele conhecia a palavra de Deus, conhecia a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ele tinha decorado a palavra na sua memória. Só que este irmão acabou encontrando este outro companheiro em um lugar que não agrada a Deus. E ele perguntou: meu companheiro, por que tu tá nessa situação? Tu era um ministro da palavra de Deus, tu conhece a palavra de Deus, tu sabe decorar a palavra de Deus. E aquele rapaz olhou para ele e falou assim: realmente eu tenho decorado a palavra de Deus, só que o único problema é que a palavra estava aqui e não desceu para cá. Ou seja, ele tinha a palavra na sua mente decorada até hoje, mas ela não tinha descido no coração e este irmão veio a perecer. Então, se nós pegar a semente e reter a palavra de Deus em nosso coração, nós vamos produzir mais, nós vamos frutificar mais. E a palavra do Senhor vai nos falar que aquele que perseverar até o fim, lá em Mateus está escrito, que aquele que perseverar até o fim, esse sim vai ser salvo. Então, sementinha, caia numa terra boa, plante a tua semente numa terra boa e persevere, porque Deus vai te abençoar. E daqui a pouco tudo isso vai acabar e nós vamos voltar para casa. Deus abençoe.